Lutero, Calvino, os reformadores, eles vão contra aquilo que a gente convencionou chamar de tradicionalismo lá no começo do programa, certo? Ou seja, o tradicionalismo sendo mais aquela construção humana posterior em cima de uma tradição, que também é uma construção humana, obviamente, mas carismática. Isso, e que tem uma origem certa e que se mantém consensual, né? Isso mesmo. Eu até acho assim, a grande questão da reforma é colocar uma regra que possa julgar quais tradições ou que elementos da tradição são de fato dignos de serem seguidos e são de fato regras de fé e quais não são. Eu acho que o grande ponto é compreender que a tradição é julgada pela escritura e não o contrário. Por mais que muitas vezes a gente precise assumir padrões que são colocados como confessionais ou como credos da igreja cristã num primeiro momento em que a gente chega à fé, a partir do momento que a gente começa a compreender mais profundamente como funciona a interpretação bíblica, a gente vai entrando em questões como hermenêutica, em exegese e tal. Então a gente cria uma capacidade melhor de julgar a nossa própria tradição e não simplesmente ler a Bíblia com as lentes da tradição que nos impõe. Então é bom a gente compreender essa norma nomata, né, como o Bíblia colocou, de que quem julga quem está acima de quem, qual é a verdadeira base de fé da igreja. Quando a gente fala de sola escritura, a gente não está falando de sozinho com a escritura, de absolutamente livre de qualquer pressuposto, de qualquer arcabouço de informação. Mas também significa que a tradição ela não é um instrumento pelo qual a gente vai adaptar a nossa leitura bíblica, como a gente vê, por exemplo, em debate de internet, muita gente da tradição católica romana fazendo, né? Que não, essa interpretação tem que ver o que o magistério vai dizer, porque eles têm a interpretação correta. Justamente, é diferente. Já não é mais tradição, é magistério. Tá, mas aí vocês levantaram uma coisa interessante que eu quero abordar aqui, que é o seguinte: o Iago falou ali em hermenêutica, exegese, e digamos que a hermenêutica, a exegese, ela poderia ser um instrumento, e pode ser, e é um instrumento para eu avaliar as tradições, né, com T minúsculo, ou os tradicionalismos. Mas a própria exegese em si, e eu gostei muito do que o James Sawyer falou, apesar de ser Sawyer, ele é um cara legal, né, não roubou ninguém. Ele disse que a própria exegese, e eu gostei muito de ter lido isso num livro acadêmico, porque eu sempre defendi essa ideia, mas até então não tinha achado respaldo, né? E quando eu li ele, eu falei, puta, aqui, ó, a própria exegese em si não é neutra. A própria exegese e a nossa hermenêutica tem, de alguma forma, influência do nosso Sitzenleben, aqui, né? Do nosso lugar vivencial. Nós lemos a escritura já a partir de uma tradição, ou de um tradicionalismo. Então, parece que aí a gente não fica um pouco num beco meio sem saída. Um exemplo: batistas e presbiterianos são igrejas tradicionais, grosso modo respeitam as escrituras, mas diferem na questão batismal, ok? A própria igreja luterana. E aí? Igreja católica também? Igreja católica. A pergunta aqui não é quem está certo. Eu acho que não é essa pergunta aqui, tá? Mas ambas correntes, seja a pedobatista como a credobatista, pô, pedo fica feio, né? Pedo, né? Tanto a pedobatista como a credobatista, elas seguem tradições e ambas dizem que são tradições bíblicas. Como é que a gente dá para resolver isso ou não? De alguma forma isso não é uma coisa que define se é ou não cristão e tal, e ambas as tradições, de certa forma, estão ancoradas na tradição. Dá para resolver, no meu ponto de vista, na medida que a gente não coloca o peso da discussão em pontos secundários. Não é isso que define o corpo de fé, o grosso, né, a unidade do cristão, o cristianismo enquanto movimento. E quando a gente, sim, aí passa a fazer exegese, mesmo com pressupostos, a partir daquilo que é primordial, daquilo que é base para o cristianismo, as doutrinas que são pilares, por exemplo, de repente até, de maneira geral, a construção do cânon, tudo isso, a gente pode andar junto, todas essas confissões, todas essas denominações, elas vão conseguir andar juntas sem maiores problemas. Então eu acho que nessa discussão a força deve ser colocada em cima desses pilares básicos. E aí, para poder conversar sobre o que é secundário, sem maiores problemas. Podendo
podendo até mesmo se chamar um ao outro de irmão e poder discordar sem qualquer problema, alguns talvez até dormir na mesma cama. Eu acho que a discussão deve se pautar nesses moldes, nessas bases. Me parece que o Bíblia está levantando uma questão epistemológica que é extremamente profunda, sabe? Se a gente tem um arcabouço de pressupostos que afeta a nossa interpretação do texto, e que esse arcabouço de pressupostos vem da tradição, e que e esses pressupostos muitas vezes não são nem percebidos, como é que a gente vai poder dizer que a gente está lendo a Escritura e que a gente vai julgar a tradição através da Escritura se a nossa própria leitura da Escritura é escrava de uma tradição que nos é anterior? Não parece que a gente está preso aí num círculo de interpretação do qual a gente nunca vai sair? Porque a gente já tem um pressuposto de uma tradição, vai à Escritura com essa tradição na cabeça e vai, no lugar de ter a nossa tradição julgada pela Escritura, a gente vai transformar a Escritura de acordo com a nossa tradição. Todos nós vamos nos tornar em pequenos papas, em pequenos magistérios, e julgam a Escritura de acordo com o bel prazer, mesmo sem saber. Eu acho que aí é onde entra a régula fidei que o Alex tinha mencionado. Para mim, existe o grande problema de enxergar a exegese como um método eficiente em si mesmo, como se ele pudesse, a exegese, ela pudesse, de alguma forma, nos trazer resultados científicos. Agora que, científico naquele sentido de que se diferentes pessoas em diferentes lugares repetirem o mesmo procedimento, sempre chegarão ao mesmo resultado. A exegese bíblica diz que isso não dá certo. A gente vê que isso não dá certo. Diferentes exegetas em diferentes lugares chegam a diferentes conclusões. Mesmo conservadores, mesmo entre liberais, nenhum deles concorda um com o outro. E aqui eu tenho que dar certa razão a Gadamer, quando ele diz que a gente tem o problema de que a nossa leitura é a nossa leitura. Eu não estou buscando, o exegeta não pode até estar conscientemente buscando a vontade original de quem escreveu, mas a sua leitura, no fundo, é aquilo que acontece, a sua leitura, a forma com que ele está entendendo o que o escritor original escreveu. Então, é como não cair nesse círculo hermenêutico onde eu acabo virando a regra, né? Onde eu acabo me colocando a minha leitura como a certa, como eu, então, não preciso de mais nada, eu sou autossuficiente, eu e a minha Bíblia, aquilo que o Iago criticou. É quando um cerne de tradição é reconhecido como importante e fundamental para a nossa leitura. E aí é aquilo que a gente chama de ortodoxia cristã, o que o calvinista vai chamar de ortodoxia calvinista, o luterano assim, o católico assim, aquele núcleo de doutrinas cristãs aceitas ao longo da história e que tem amparo bíblico e que servem para nos fundamentar e nos dar um certo lastro. Esse lastro, esse fio vermelho é importante para que a gente não saia por aí achando que eu sou a regra de todas as coisas. E interessante que isso afeta o que eu vou chamar aqui de chão de fábrica, né? Porque enquanto a gente tem o pessoal que, até remetendo o podcast passado aí, falando do pessoal que pensa, falando do pessoal que pratica, quando você leva isso para o crente comum, ou tenta levar isso até mesmo para as pessoas que até tentam desmerecer o cristianismo por essa diversidade de pensamentos, dizendo que o cristianismo não tem unidade, né? Então você tem um aspecto prático aí bem complicado para se lidar e para levar a sua igreja, até para quem é pastor, para quem trabalha na liderança, de fazer com que eles não vejam a sua fé como um movimento fragmentado, né? Mas que sim, que há unidade, que pode haver unidade. Lembro aqui da fala do meu pai, por exemplo, no último Dia dos Pais, onde estava eu sentado com ele, mais o meu cunhado. O meu pai é católico relaxado, né? E o meu cunhado possivelmente ateu. Nunca conversei com ele mais profundamente, mas ele não esboça fé nenhuma. E a gente começou a meio que entrar nesses assuntos. É claro, para evidenciar um descompromisso, ou não querer um compromisso com o próprio Deus, né, com o próprio Espírito que a gente está falando aqui, que é quem faz essa unidade, quem estabelece essa unidade na tradição e tudo mais, ele justamente evocou essa questão de pluralidade de pensamentos, quer dizer, a fala dele era mais ou menos assim: quem que garante que explicação A é a certa em relação à explicação B da Bíblia? E aí ele fica numa posição muito confortável para não assumir compromisso nenhum diante de uma fé em nome de um suposto cristianismo fragmentado, né?
Uhum. É, só porque existem várias interpretações, então eu posso ficar na minha, porque eu não sei qual é a certa. Não, muito pelo contrário. Alguma tem que ser a certa e a sua obrigação é procurar saber qual é essa, né? Mas eu acho que talvez... Eu não sei, mas hoje é difícil porque a gente já tem um aprofundamento, várias... Quanto mais o tempo passa, mais opiniões vão surgindo, né? Nem tudo é novo, mas algumas coisas são novas. Mas pelo menos no início da igreja, o que o Tertuliano pensava, ele defendia, era que eu só posso dialogar com outra pessoa que tem um entendimento diferente do meu, se ele tiver a mesma fé apostólica que eu. Ou seja, o princípio eu tenho que... Você crê também? Então tudo bem, então eu discuto. Se você não crê, eu nem tenho o que discutir. Agora, o problema é o que é essa fé apostólica, né? Que naquele tempo era muito simples, ele poderia simplesmente dizer, e realmente eles diziam, que era basicamente a fórmula batismal, aquilo que o crente confessava no momento do batismo. Então, se eles têm aquele chão, ainda que a confissão fosse diferente nos diferentes lugares, a formulação, né, das palavras fossem diferentes, mas ainda assim existia uma unidade de conteúdo. E a partir daí, você pode diferenciar o que é essencial e o que é secundário. Essencial é esse chão. Se nós temos esse chão em comum, nós podemos discutir sobre as coisas secundárias. Eu sei que isso é extremamente polêmico quando a gente fala a respeito de linguística, ainda mais com essas percepções linguísticas contemporâneas, mas um livro muito bom que vai falar um pouco sobre isso é justamente o Há Significado nesse Texto, do Van Hooser, publicado pela Vida Nova. Eu acho que a gente tem que abraçar é que Deus nos deu um texto. E Deus nos deu um texto com significado. Que por mais que nós não tenhamos acesso ao autor primário, o Deus se comunica conosco através da linguagem humana e essa linguagem possui um conteúdo intrínseco nela. Ainda que nós possuamos dificuldades para nos livrarmos de certos pressupostos, para poder deixarmos o texto falar conosco ao invés de nós transformarmos o texto, o fato de Deus falar com o ser humano através de um texto e de Deus querer ser compreendido através de um texto pressupõe que o texto possui em si só conteúdo bastante para transformar o pressuposto de quem lê. De que o texto não está sempre escravo de nossa pressuposição, mas que as nossas pressuposições podem ser confrontadas pelo texto. Então, uma maneira de a gente poder amar a Escritura e compreender a Escritura acima das tradições que nos influenciam é a gente poder, através de um processo de oração, de clamor pelo Espírito Santo e de usar corretamente as ferramentas que Deus nos deu para a interpretação de texto, tentar nos submetermos ao texto, ao invés de tentar submeter o texto ao nosso próprio preconceito, à nossa própria pressuposição. Claro que esse é um trabalho que envolve muitas questões que estão além da capacidade humana, às vezes. Envolve um desprendimento emocional, envolve aquilo que vão chamar na academia de ateísmo prático, que a gente sabe que não é necessariamente sempre possível, mas que é uma necessidade metodológica, muitas vezes, de tentarmos nos submeter àquilo que está escrito no texto, a fim de que o texto transforme quem nós somos. É impossível uma análise bíblica que é neutra, vazia de pressupostos, mas é possível compreendermos que o texto ele é suficiente para transformar o pressuposto de quem lê. Porque todos nós, num primeiro momento, fomos à Escritura com pressupostos completamente errados, né? A gente foi ateu, a gente foi, às vezes, neopentecostal, a gente foi com visões completamente deturpadas de certos textos, e a gente não deturpou todos os textos a nosso bel prazer, mas nós fomos muitas vezes transformados por aquilo que a gente lia. Então a ideia é poder ter em alta conta justamente a linguagem que Deus usou para se comunicar com o ser humano. Ah, legal isso, né? Que isso mostra que apesar de a gente não conseguir mudar os nossos pressupostos 100% até o fim da nossa vida, mas mostra pela nossa própria vida que tivemos muitos pressupostos mudados, né, no decorrer do tempo. Muito bom. Iago, o importante para mim, pelo menos, é nessa questão, quando tu trata da dúvida metodológica, nessa questão até de certa forma cartesiana, de você necessitar de um ateísmo prático para conseguir aplicar o método de forma que você reconheça os teus pressupostos e retire esses pressupostos, ou dê um passo para trás nesses pressupostos para chegar numa interpretação de certa forma mais pura.
é que o ser humano, ele tem uma coisinha chamada pecado, né? E aí a gente acaba enfiando, de alguma maneira, os nossos pressupostos de volta dentro da nossa interpretação. Sejam eles pressupostos bons ou ruins, eles vão estar ali presentes. Aí eu tento não dar o passo seguinte da teologia liberal, que é o da analogia entes, né, que é o de buscar na natureza correlações para aquilo que o texto bíblico fala, para buscar na história, para buscar na filosofia, para buscar na psicologia, um lastro que fundamente aquilo que eu enxerguei no texto bíblico, mas eu quero buscar na própria história da fé esse lastro. E é aí que eu acho a tradição muito mais interessante, o legado da cristandade, aquilo que sempre foi crido, muito mais fundamental como base para sustentar um exegeta do que a analogia entes. E aí eu assino embaixo da neo-ortodoxia que falava de uma analogia fidei, e uma analogia da fé. Então eu busco na história da fé cristã, na história do dogma, na história da teologia, naquilo que sempre foi crido por todos em todos os tempos, algo que sirva de lastro para mim como exegeta. E aí eu tenho que assumir esse pressuposto, dizer eu sou luterano, o outro diz eu sou batista, o outro diz eu sou pentecostal, e assumir essa posição de forma bem clara e consciente, sabendo que às vezes a gente chega em consenso, mas nem sempre. E nisso é bom a gente lembrar justamente daquilo que você evocou, né, do Vicente de Lerner, no século V, no comunitório, né, que a gente deve se apegar àquilo que tem sido crido em todos os lugares, sempre e por todos. Na ideia justamente de que se a gente tem que assumir um pressuposto fundamental à nossa interpretação bíblica, é justamente o pressuposto que a história nos deixa daquilo que tem sido crido por todos os cristãos, por todos os tempos, em todos os lugares, a respeito da fé. Se a gente for por esse caminho, eu acho que a gente tem um caminho seguro até para as nossas próprias interpretações. Então, eu acho que para terminar o episódio, como foi muita coisa falada, a gente quer deixar claro que tradição pra gente é algo que tem que seguir 3 critérios, tem que passar por 3 critérios. Universalidade, ou seja, tem que ter sido criado por cristãos em geral, né, em todo o mundo. Antiguidade, não pode ser uma inovação. Ah, mas isso daqui é novo, isso não se cria desde os apóstolos. E tem de haver o consenso, né? Aquilo que é consensual. É por isso que tradição mesmo, é muito difícil de se alargar. É quase que algo muito restrito a um credo apostólico, assim. Mas aí depois vem as novas tradições, o que o legado cristão produziu, né? Até porque a história vai se desenvolvendo, novos desafios, novas maneiras de se olhar o mundo, né? As cosmovisões. Exatamente. Então, só que tem aquele trilho que vai, né, não deixando a coisa e o cristianismo descarrilhar, digamos assim. Quanto mais a gente puder voltar nesses critérios, né, mais próximo a gente tá de uma verdade, né? Muito bem, galera. Tá aí então a importância da tradição. Eu espero que você, querido ouvinte, possa, despertar-se para essa ideia de tradição, que nós não podemos negar a tradição. Como é importante nós conhecermos o nosso passado, né? Aquilo que o Espírito Santo disse e fez no passado. E esse é o propósito da série Concílios, justamente trazer um pouco dessa tradição que foi sendo formada nos 4 primeiros concílios da igreja, porque nós entendemos que eles sedimentam a fé cristã, e independente se você é luterano, batista, presbiteriano ou até mesmo pentecostal, eu penso que se você olha para esses concílios, para aquilo que a história produziu, a gente consegue ter consenso. E diante de tudo que o Iago e o Alex falaram aqui, essa questão de um caminho seguro para a interpretação, eu penso que a tradição é justamente isso, e nós devemos então respeitar a tradição. E, pois é, esse negócio de respeitar a tradição, né? Porque a gente olha para a tradição e evoca justamente aquilo que a Glória acabou de falar, né? Antiguidade e tal. E diante dos novos tempos, né? Dá para eu respeitar totalmente a tradição? Não é bom entrar nessa discussão agora, deixa para depois.
Dá, né? Mesmo diante da modernidade, aquilo que é antigo, biblicamente falando, deve ser preservado, né? E resistir às novas tendências. É isso que a gente quis dizer, né? O Edmund Burke, na Reflexões sobre a Revolução na França, vai justamente falar de que a vida social é um contrato entre aqueles que já morreram, entre aqueles que ainda estão vivos e aqueles que ainda vão nascer. Então, acaba que nesse contrato entre vivos e mortos, e os que ainda vão vir, a gente tem que entender que a tradição é justamente essa racionalidade sistêmica. De que a tradição, o que é que compõe uma tradição que nos chega? É uma série de irmãos, de brigas, de concílios, de definições teológicas de homens às vezes muito mais capacitados do que a gente, que foram entrando em uma série de combates para que aquilo que hoje nós recebemos já de mão beijada, já mastigadozinho, possa ser criado com mais facilidade. Acaba que a tradição ela tem a potência de ser mais, de acumular para si uma sabedoria prática, uma sabedoria doutrinária maior do que a inteligência dos indivíduos quando eles estão sozinhos. Segundo Hayek, o famoso economista da escola austríaca, ele diz que o homem é bem mais servido pelo hábito, muitas vezes, do que pelo entendimento. De forma que existe mais inteligência incorporada no sistema de regras de conduta do que nos pensamentos dos homens que o cercam. A tradição, então, ela tem a potência de ser maior do que a união das razões individuais dos seus membros, ainda que às vezes não seja. É aquilo de que o todo é maior do que a soma das partes. Acaba que eu sozinho não tenho como acumular informação e conhecimento suficiente para que eu possa ser mais sábio que toda uma tradição que me foi gerada, toda uma tradição que me foi dada. Então, ainda que muitas vezes nós discordemos da tradição por causa de um estudo pessoal, a gente ainda precisa respeitar aquilo que é tradição simplesmente por ser tradição. Porque se ele permanece até nós hoje é porque houve uma nuvem de testemunhas que acreditou que aquilo era o correto e que aquilo era o melhor pra gente. Então não significa que a gente chama a tradição acima da escritura. Não significa que a gente não pode criticar a tradição. Mas significa que simplesmente por ser tradição já é um objeto digno de respeito. Significa que é temerário ir contra ela, né? Isso, é temerário.